Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de abril. STF tem maioria para manter decisão da segunda turma que declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula no caso do triplete do Guarujá. E do de vista do ministro Marco Aurélio, suspendeu o julgamento. No começo da sessão plenária de hoje, a Corte decidiu que cabe à Justiça Federal do Distrito Federal analisar os processos contra o ex-presidente. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. STF declara que prerrogativa de foro de defensor público e delegado geral em São Paulo é inconstitucional. Supremo confirma entendimento de que ICMS não pode ser cobrado no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono. Ministério Público Federal processa ex-ministro Abraham Weintraub por declarações contra universidades públicas. Como a gente destacou, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter a decisão da segunda turma, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito em julgamento do ex-presidente Lula. A reportagem completa da sessão de hoje do Supremo você confere ainda nesta edição. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que prerrogativa de foro de defensor público e delegado-geral da Polícia Civil em São Paulo é inconstitucional. Segundo a decisão, os estados não podem ampliar a prerrogativa para autoridades que não estão previstas na Constituição Federal. O Supremo invalidou as regras da Constituição Estadual de São Paulo que davam ao defensor público-geral e ao delegado-geral da Polícia Civil o foro especial por prerrogativa de função, também chamado de foro privilegiado. A Constituição estabeleceu que esses cargos deveriam ser julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. A relatora ministra Carmen Lúcia aplicou ao caso o mesmo entendimento do Supremo quando declarou a inconstitucionalidade da Constituição do Maranhão, que atribuía ao Tribunal de Justiça do Estado a competência para julgar nos crimes comuns procuradores de Estado e da Assembleia Legislativa, defensores públicos e delegados de polícia. Segundo a ministra, a Constituição Estadual não poderia, com fundamento na Constituição Federal, estender livremente o foro por prerrogativa de função àqueles que não estão previstos pelo legislador federal. A ministra Carmen Lúcia determinou que a inconstitucionalidade do foro privilegiado para delegado da Polícia Civil e defensor público em São Paulo passe a valer a partir da data da publicação da ata de julgamento. E isto está previsto numa lei de 1999 para resguardar atos processuais durante a vigência das regras que agora foram impugnadas. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. Também no plenário virtual, o Supremo confirmou o entendimento de que não há incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Com base em artigos da chamada Lei Candir, o governo do Rio Grande do Norte buscava validar a cobrança do ICMS nas situações em que mercadorias de um mesmo dono são levadas de um estado para o outro. Mas o relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido, seguindo jurisprudência do Supremo de que a mera circulação física de uma mercadoria não gera incidência do imposto, pois não há transmissão de posse ou propriedade de bens, e que o ICMS deve ser cobrado na situação em que os produtos são transportados de um estado para o outro porque passaram a ser de outro proprietário. O Supremo adotou um entendimento em agosto do ano passado e, na época, afirmou tese de repercussão geral, ou seja, as instâncias inferiores devem adotar o mesmo posicionamento em casos semelhantes. O Ministério Público Federal processou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por improbidade administrativa. Weintraub é acusado de tentar atentar contra princípios da administração pública por declarações contra as universidades públicas brasileiras. Para a procuradora Luciana Loureiro Oliveira, as afirmações são falsas e ofensivas e tiveram o claro propósito de desacreditar as instituições de ensino. A procuradora cita a entrevista do então ministro da Educação, em que ele afirma que algumas universidades públicas possuíam plantações extensivas de maconha, com uso inclusive de agrotóxico para esses cultivos.
Weintraub repetiu a declaração em audiência pública na Câmara dos Deputados. O processo foi enviado à terceira Vara de Justiça Federal em Brasília e pede que o ex-ministro tenha os direitos políticos suspensos e seja obrigado a pagar multa. E o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Paraná pediram informações à Secretaria de Saúde do Estado sobre medidas tomadas para a vacinação de gestantes. No ofício encaminhado à Secretaria de Saúde do Paraná, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado afirmaram que o aumento da mortalidade de gestantes pela Covid-19 é preocupante. Por isso, é preciso considerar a possibilidade de incluir mulheres grávidas nos grupos prioritários. De acordo com dados do Observatório Obstétrico Brasileiro, no ano passado foram registradas 449 mortes de gestantes por conta do novo coronavírus. Em 2021, esse número já chega a quase 290 mortes. As informações solicitadas pelo MPF fazem parte do processo administrativo aberto pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, a partir da nota técnica do Ministério da Saúde, que recomendou a vacinação contra a Covid-19 de gestantes com alguma comorbidade pré-existente. A Secretaria de Saúde do Paraná tem 10 dias para enviar as informações. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Defensoria Pública de São Paulo para aplicar retroativamente regra do pacote anticrime a processo de estelionato que já estava em andamento. O pacote anticrime alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir a representação da vítima como condição para iniciar o processo, tornando a ação pública condicionada à representação. No STJ, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou habeas corpus para aplicar retroativamente a regra do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal e reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência em processo no qual um professor foi condenado por estelionato. Para o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, a nova norma não deve retroagir aos processos que estavam em curso no início da vigência da Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de considerar inaplicável a retroatividade do dispositivo às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do pacote, em dezembro de 2019. Seguindo o voto do relator, a terceira sessão indeferiu o habeas corpus e consolidou o entendimento das turmas criminais do STJ, ao definir que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato, introduzida pelo pacote anticrime, não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. E veja a seguir os detalhes da sessão de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar decisão da segunda turma, que declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em julgamento contra o ex-presidente Lula. Ainda na sessão de hoje, os ministros decidiram que os 4 processos contra o ex-presidente que estavam no âmbito da Operação Lava Jato do Paraná devem ser enviados à Justiça Federal do Distrito Federal. A primeira questão analisada pelos ministros foi se os processos que estavam na Vara Federal de Curitiba deveriam seguir para a Justiça Federal de São Paulo ou do Distrito Federal. O ministro Edson Fachin, relator dos agravos, manteve o entendimento de que os processos devem ser julgados em Brasília, já que os atos aconteceram enquanto Lula ocupava o cargo de presidente da República. Não se trata de estabelecer nenhum foro de atração, mas trata-se sim não de localizar onde se situam bens, coisas nesse sentido, mas sim onde se situa o juízo
do local onde os atos teriam sido cometidos. E como são imputados atos decorrentes do exercício da chefia do Poder Executivo, é isso que me motivou a indicar como juízo competente a Justiça Federal do Distrito Federal. A divergência havia sido aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que os processos deveriam ser julgados pela Justiça Federal de São Paulo. Já para os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux, os processos deveriam permanecer em Curitiba. Mas, por maioria, o plenário votou pela competência da Justiça Federal do Distrito Federal. Decidida essa questão, o plenário passou a tratar de outro recurso da defesa do ex-presidente. Os advogados de Lula questionavam a decisão do ministro Edson Fachin, que, ao anular as condenações, declarou que os demais processos relacionados, como o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, perderiam a razão de existir. No plenário, o ministro Edson Fachin manteve esse entendimento. A partir da declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, as demais pretensões deduzidas perante o Supremo Tribunal Federal perderam seu objeto em razão do superveniente prejuízo. Cumpre consignar que a decisão monocrática que proferi foi reproduzida por despacho nos respectivos feitos cujas pretensões foram declaradas prejudicadas. Regularmente intimados, os impetrantes não manifestaram insurgência. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência, destacando que a segunda turma já decidiu sobre a parcialidade de Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Para o ministro, o plenário não poderia revisar essa decisão do colegiado. Isso foi deliberado. Tanto é que essa história toda está trazendo para o plenário, não fica bem, uma subversão processual desta ordem. Não é decente. O plenário não pode tudo e não pode modificar a decisão proferida pela segunda turma no HC 164.493. Sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da criação de um sistema de competências e de recursos submetido ao mais puro voluntarismo. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator. Esta matéria deveria, sim, ter vindo a plenário. Isto era o correto e, possivelmente, prevaleceria esse entendimento no plenário divergente do meu, mas nós não teríamos passado por essa situação desnecessária. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber acompanharam a divergência e, com isso, o plenário formou maioria para manter a suspeição de Sérgio Moro. Caso vencido na questão do prejuízo parcial, por entender que não é cabível ao plenário, nessa hipótese, rever decisão da turma, caso vencido, eu julgo aqui, eu dou provimento ao agravo impetrado, uma vez que entendo que não houve prejuízo da suspeição pelo julgamento da incompetência da 13ª Vara. Eu entendo absolutamente prejudicado o presente agravo regimental, porque ele é desnecessário, tendo em vista que a minha ótica é que houve já uma decisão em nome da Corte na segunda turma. Houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim, simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. A sessão foi suspensa após um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Uma concessionária de motores e máquinas agrícolas não vai ter que pagar a indenização por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios em uma ação ajuizada por um mecânico. Os ministros da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que não há previsão legal para aplicação dessas penalidades de maneira cumulativa pelo mesmo fato gerador. A decisão foi tomada durante a análise de duas multas aplicadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região à concessionária. Uma de 2% sobre o valor da causa e outra de 5% como forma de indenização por litigância de má-fé.
As multas foram aplicadas durante o julgamento dos embargos de declaração da empresa pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. O TRT constatou o manifesto interesse protelatório e entendeu que a concessionária pretendia fazer uso incorreto dos embargos para ganhar tempo e preparar o recurso seguinte com base na provocação de um incidente manifestamente infundado. No recurso ao TST, a empresa pediu a anulação das penalidades e sustentou não existir caráter protelatório na sua oposição de embargos declaratórios. A relatora do recurso de revista da empresa na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, destacou que o TST entende que, quando verificado o intuito protelatório dos embargos declaratórios, aplica-se a multa de até 2% do valor da causa, prevista no Código de Processo Civil de 2015. No entanto, a ministra acrescentou não ser possível a aplicação junto com a indenização por litigância de má-fé em decorrência do mesmo fato gerador, no caso, a interposição de embargos de declaração protelatórios. A relatora assinalou ainda que não há previsão legal para a aplicação quantitativa da penalidade. Por unanimidade, os ministros excluíram os pagamentos da indenização por litigância de má-fé e da multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios, e também a multa para o caso de descumprimento do acórdão do TRT. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento de multa e honorários sobre crédito que recuperanda não podia quitar voluntariamente. A terceira turma do STJ definiu que o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, não pode ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos para a hipótese de recusa ao cumprimento voluntário de sentença. O caso analisado foi uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por uma consumidora contra operadora de telefonia em recuperação judicial. A empresa foi condenada por ter incluído indevidamente o nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a sujeição do crédito da consumidora aos efeitos da recuperação, mas determinou que no valor fosse incluído a multa e os honorários previstos no Código de Processo Civil. No recurso especial apresentado ao STJ, a operadora de telefonia alegou que a conclusão do Tribunal Estadual viola o princípio da igualdade entre os credores. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, a fase de cumprimento de sentença não podia ter sido iniciada, pois a liquidação do crédito só ocorreria depois de devidamente habilitado e de acordo com as disposições do plano de recuperação. Assim, não se pode considerar que houve recusa voluntária ao pagamento, que seria a causa da aplicação da multa e os honorários. O colegiado seguiu o voto da ministra e deu provimento ao recurso especial. E a ministra do STJ, Regina Helena Costa, lançou o livro Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional. A obra ensina os fundamentos do direito tributário sem abrir mão de uma visão crítica. A publicação aponta novas tendências e conceitos do direito tributário contemporâneo, como a conexão da tributação com os direitos fundamentais e a crescente preocupação com a praticabilidade tributária. E no próximo bloco, quarta reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia vai mostrar que diversos conflitos relacionados à crise econômica precisaram ser solucionados nos tribunais. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco para nós brasileiros. A democracia saiu fortalecida, principalmente no que concerne às garantias individuais e coletivas. Foi um momento de crescimento. Toda democracia tem que passar por isso. Os reflexos da crise sanitária também atingiram em cheio a economia do Brasil. Na quarta reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver que diante de uma crise financeira e da quantidade de trabalhadores informais sem renda, desempregados e empresas de portas fechadas, diversos conflitos precisaram ser solucionados nos tribunais. Enquanto as medidas para conter a crise sanitária no país eram implantadas, o Brasil passou também a lutar contra a crise financeira. A economia sofreu graves consequências.
Com o comércio fechado para conter o avanço da doença, postos de trabalho também foram encerrados e o desemprego se agravou. Um auxílio emergencial foi lançado pelo governo como socorro à população sem renda e o benefício virou alvo de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o CPF irregular é um dos requisitos exigidos pelo governo para os beneficiários do auxílio emergencial. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia Geral da União recorreu ao STJ, argumentando que a regularidade do CPF é uma forma de se evitar fraudes. Ao analisar o caso, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento das solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. Por isso, ele suspendeu os efeitos da liminar que afastou a exigência de regularização do CPF para a concessão do auxílio emergencial. E esse foi apenas um dos diversos questionamentos sobre a concessão do auxílio emergencial julgados pelos tribunais. Diante da quantidade de casos, um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência foi firmado para dar mais celeridade a ações judiciais relativas ao auxílio. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou do ato de celebração do acordo e disse: essas medidas propiciarão uma melhoria na prestação jurisdicional, diminuindo o tempo razoável do processo e materializando uma política própria conciliatória nas questões afetas ao tema auxílio emergencial, diante do grave quadro de pandemia que assola o Brasil e o mundo. E o auxílio financeiro a uma empresa no Maranhão também virou alvo de processo. O presidente do STJ na época, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar cerca de R$ 277 mil diariamente para as empresas de transporte público do município. O repasse seria uma forma de compensar as empresas pelas medidas tomadas pela Prefeitura para conter a pandemia do novo coronavírus e que, por consequência, levaram a uma redução drástica no movimento de passageiros. Segundo o magistrado, a liminar do Tribunal Maranhense causou lesão à ordem pública, já que, de maneira geral e abstrata, estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às concessionárias do serviço de transporte público. João Otávio de Noronha destacou que não cabe ao Judiciário assumir o papel de gestor nesse tipo de situação. Além de empresas de transportes, vários setores da economia também sentiram o impacto do fechamento do comércio. E foi para não deixar de pagar os funcionários que uma empresa de manutenção de elevadores pediu no STJ a liberação de cerca de R$ 80 mil que estavam bloqueados em uma execução fiscal. A empresa alegou que estava fechada em razão da pandemia e, embora os gastos com a folha de pagamentos girassem em torno de R$ 45 mil por mês, ela estava se esforçando para manter todos os empregos. A tutela provisória foi acolhida pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro determinou que os valores desbloqueados fossem utilizados exclusivamente na quitação de salários e encargos. Amanhã, na última reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, vamos mostrar que durante o último ano o tribunal precisou analisar conflitos sobre adoção, violência doméstica e até mesmo as restrições impostas entre pais e filhos que se viram impedidos de estarem juntos em função das medidas de distanciamento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.